que se encontra no mundo. Aqui estou mais uma vez nestas conversas com o mundo. Hoje para vos vir falar de mais um pouco aqui dos sistemas que gerem a América. Hoje venho falar do Pentágono. O Pentágono nasceu da necessidade de poder juntar o que eles chamavam o Departamento de Guerra americano num só espaço onde pudesse haver melhor comunicação entre os vários departamentos, desde a Marinha, ao Exército, à Força Aérea, aos serviços de inteligência, aos contratos aí desenvolvidos e aí de alguma forma formulados. Havia a necessidade de criar um espaço onde realmente a América pudesse gerir não é só todo o seu exército, mas outras agências realmente que fazem com que o exército funcione. Porque aquilo que nós vemos como o exército, a Marinha, o exército americano, não é? E a Força Aérea, eles têm várias empresas por trás deles a desenvolverem equipamentos e a desenvolverem tecnologias para poder ser usados por esses departamentos, não é? Que nós conhecemos como realmente os front of the house, os que vão para a guerra, não é? E acontece o seguinte, em junho de 1941 foi apresentado no Congresso uma lei para poder passar aí para se poder construir um lugar onde isso pudesse ser possível. Então, em junho de 1941, isso passou no Congresso e apenas passados 2 meses, em setembro, dia 2 de setembro, Roosevelt, nós conhecemos aqui na América como FDR, assinou esse documento que permitia a construção do que nós conhecemos hoje como o Pentágono. Sem dúvida, um espaço enorme. Um espaço com 350 mil metros quadrados de área, onde realmente se instalam aí aproximadamente cerca de 26 mil pessoas, 23 mil militares e cerca de 3 mil civis. Trabalham aí nesse espaço. Esse espaço, em princípio, era para ser construído no Distrito de Colômbia, onde está o Capitólio e onde está a Casa Branca. Mas derivado de não haver um espaço com as dimensões necessárias para construir algo dessa grandeza, então o que estava mais perto foi umas terras ali perto do cemitério de Arlington, já pertencendo à Virgínia. Por isso é que o Pentágono não está no Distrito de Colômbia. O Pentágono está já no território da Virgínia, numa área que se chama o Arlington, que é onde está o cemitério, onde está o John F. Kennedy e muitos outros presidentes e muitas pessoas importantíssimas. Um lugar solene, de extremo respeito. Eu estive lá e realmente fiquei impressionado com aquele cemitério. Realmente é perder de vista realmente as pessoas que sucumbiram, principalmente durante as guerras travadas pela América no mundo inteiro, não é? Uma das coisas a saber sobre este projeto é que este projeto realmente foi de extrema importância para, de alguma forma, juntar ali toda aquela massa de pessoas trabalhando conjuntamente para adquirir o mesmo objetivo, não é? Por isso era importante que eles pudessem trabalhar num espaço que fosse comum a todos. As terras onde eles estão atualmente foram adquiridas por aproximadamente 2,2 milhões de dólares, o que equivale atualmente a cerca de 30 milhões de dólares. O contrato para fazer o dinheiro gasto necessário para fazer aquele edifício, considerado ainda atualmente o maior edifício de escritórios no mundo inteiro, custou 83 milhões de dólares. O que, mais coisa menos coisa, é cerca de 1,3 bilhões de dólares nos dias de hoje, ou seja, 1.300 mil milhões de dólares. Incrível, mas é verdade. Foi com esse dinheiro que se construiu aquele projeto extraordinário. O que é realmente de salientar aqui é o seguinte: um projeto daquela dimensão realmente
uma obra megalónica, não é? Foi tornada possível em unicamente 16 meses, o que é realmente espetacular. Realmente isto é de se tirar o chapéu. A obra começou a ser desenrolada a partir de setembro de 1941 e acabou em janeiro de 1943. Uau! Incrível, realmente um processo realmente extraordinário. As areias que daí foram tiradas foram 380 mil milhões de toneladas de areias usadas aí para construir aquele edifício. Foram tiradas do Patanac, que é um rio que fica em frente ao Pentágono, onde atualmente está ali um lago, em frente onde está o memorial ao presidente Lincoln. Realmente é extraordinário. Eu, quando estive lá pela primeira vez, fiquei de veras impressionado com a dimensão do edifício. O edifício tem apenas 5 andares e tem a forma de um pentágono, por isso tem 5 faces. Foi um dos edifícios também atacados durante 2001, durante os ataques terroristas de 2001. Foi atacado pela parte oeste, onde morreram 149 pessoas, incluídas que estavam dentro do avião. Não morreram mais porque, na altura, o Pentágono andava dentro de um processo de renovação em algumas áreas e, por incrível que pareça, o avião foi bater nessa área onde eram para estar mais de 4.000 pessoas a trabalhar e estavam menos de 800. Derivado à estrutura do edifício ser feito em concreto reforçado, foi capaz de parar o avião mais rapidamente e não criar uma destruição maior que aquela que causou, não é? Realmente foi incrível aquilo que aconteceu. As pessoas às vezes ficam, como é que é possível que o avião tenha só feito isto? Porque aquilo foi feito praticamente só com concreto reforçado. Uma das coisas a ter em consideração quando se fez esse edifício, o FDR, que era o presidente dos Estados Unidos da América, o conhecido como Roosevelt, ele pediu para que fosse usado o menor possível de metais, porque eles eram necessários para a guerra nessa altura. Embora a América não estivesse na guerra nessa altura, mas a América sabia que queria ter que entrar nessa guerra. Sabia que a Segunda Guerra Mundial teria que fazer nem só parte da história da América, mas a América tinha que fazer parte da história da Segunda Guerra Mundial. Porque, embora não foi só unicamente a América que ganhou a guerra contra os nazis e contra lá, o bloco que estava formado por essa organização que era o nazismo, que incluía a Itália e o Japão também. A América entrou na guerra derivado a um ataque em Pearl Harbor. Foi essa a razão que fez a América entrar na guerra. Foi, de alguma forma, o gatilho que disparou o tiro que dizer, tens que entrar. Mas há quem diga que a América, de alguma forma, sabia que isso ia acontecer e deixou acontecer para que pudesse ter uma razão para ir entrar na guerra. Mas isto é o diz que disse, que tinha dito e que ninguém sabe de verdade se é mentira ou se é verdade. Mas voltando ao Pentágono. O Pentágono é de extrema importância. Trabalham aí mais de 26 mil pessoas. Várias agências que estão aí, e são mais de 30 agências governamentais e não governamentais que trabalham aí dentro. Elas todas procuram o sucesso do Ministério, vá lá, digamos, da Defesa americano, que é o DoD, que é o Department of Defense. O Departamento da Defesa americano, não, para além de tentar defender de inimigos, como é que eu digo, internos e externos, não é? Um dos principais do papel do Pentágono é, de alguma forma, manter a paz no mundo. Pelo menos uma das grandes razões ideológicas desse mesmo edifício ter sido feito da forma como foi feito. Representa um Pentágono, e o Pentágono representa a harmonia. E é nessa harmonia que realmente o Pentágono deveria ou deve realmente enforçar o seu trabalho e o seu desempenho, é tentar que o mundo viva em paz, viva num mundo mais
com mais paz, com mais justiça e de alguma forma onde não sejam cometidas atrocidades contra a humanidade e nem contra nada, não é? Uma coisa a saber sobre também o Pentágono, que eu acho de extrema importância, é que aí é que está o que eles chamam o tal, como é que é dizer, aquele espaço onde realmente os presidentes, quando há situações de possíveis guerras ou de guerras, é aí que eles tomam as necessárias decisões. É um lugar extremamente importante, realmente, que é o da Situation Room. E acontece o seguinte, algo extraordinário sobre o Pentágono é o seguinte. Segundo as regras internas do Pentágono, é proibido falar segredos dentro do Pentágono. Mas existem do Pentágono algumas áreas que são chamadas FINCH, e essas áreas são criadas mesmo para poderem aí ser discutidos assuntos secretos. Esses espaços são espaços de alguma forma criados de uma forma que não há qualquer possível instrumento eletrónico ou de outra qualquer tecnologia que seja capaz de entrar aí e poder escutar ou distribuir o que se passa aí dentro. Tudo o que é feito nesses espaços fica ali, é dito ali e dali não sai. Existem desses espaços gabinetes onde guardar documentos, os chamados ultra secretos, que ninguém tem acesso, a não ser o presidente e meia dúzia daqueles mais perto do presidente e que de alguma forma estão diretamente, como é que é dizer, ligados à possibilidade de poder ter que usar armas nucleares, e eles são os que estão em contacto com o presidente diretamente de uma forma que, caso seja necessário, são eles com o presidente que dará a ordem. Há muitas pessoas que pensam que é o presidente dos Estados Unidos, única e exclusivamente, que pode dar a ordem de lançamento de armas nucleares. Não é bem assim. Para que ele dê essa ordem, ele tem que estar acompanhado de gente ao lado dele que suporte a sua decisão. E essa gente normalmente são o diretor do Serviço de Defesa americano, são realmente os brigadeiros da Marinha, são os comandantes da Força Aérea e os comandantes também aí do Exército. Penso que é uma ordem que não pode ser dada sem eles todos estarem em consenso. Aí chama-se os chefes de Estado, né? É aí que eles chegam realmente às conclusões de quais são as ações a poderem levar a cargo, né? Quando foi apanhado o Bin Laden, foi daquele lugar que o Obama assistiu à captura do Osama Bin Laden. Foi também aí que o presidente Trump esteve quando foi capturado aquele terrorista, digamos assim, iraniano que fazia parte dos grandes líderes das forças iranianas. Uma coisa bastante importante a saber sobre o Pentágono é que o Pentágono é uma identidade por si própria. Recebe tanto correio que são necessários 6 códigos postais, única, exclusivamente, só para poder diferenciar cada um dos departamentos mais corretamente que vivem aí dentro. Para além disso, o Pentágono tem a sua própria polícia. Tem uma polícia que é única e exclusivamente a polícia do Pentágono. Para além disso, tem uma força de proteção, digamos, uma força antiterrorista que pertence única e exclusivamente ao Pentágono e que está 24 horas de serviço. E o número é incerto, ninguém sabe quantas pessoas fazem parte desse departamento, digamos, antiterrorista, que é uma força especial que está dentro do Pentágono e que, por sua vez, está lá para defender o Pentágono. Para além disso, dentro do Pentágono existe também existe o Macy's, por exemplo,
Existem restaurantes, existem sapatarias, existem ah, 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 coisas para limpar a roupa, sapatarias, incrível. Aquilo é, costuma-se dizer que é uma mini cidade secreta. Realmente é de certa maneira, não é? Eu queria lá ter entrado e não pude entrar. Estavam lá uns gajos à porta e disseram: para entrar aqui, pode entrar, hein? Tem que se pedir permissão para se poder fazer uma visita e tem que se pedir com antecedência. Para eles de alguma forma fazerem um background check e saberem quem nós somos e se realmente não apresentamos nenhum perigo para a segurança do pessoal que lá trabalha e da instituição por si mesmo, não é? Mas realmente é um edifício incrível, realmente. Foi feito com concreto reforçado. Realmente, quando se está ao pé dele, como eu já estive olhando, uau! Uau! É realmente um lugar extraordinário. Sem dúvida, uma obra de arquitetura onde realmente o homem, mais uma vez, foi capaz de provar a sua excelência quando realmente quer fazer algo de verdade e bem feito. E ali pode-se ver bem, mesmo isso. Aquele edifício incrível que é considerado o maior edifício do mundo, não é? Foi feito em apenas 16 meses. 9 meses antes do tempo que foi estimado para ele ser construído. O que é certo é o seguinte: é uma instituição extraordinária que realmente aquartela muita gente importantíssima que é necessária para poder tomar decisões que podem gerir um pouco a paz e as guerras no mundo. Além disso, aquilo que se vê é uma coisa. Há quem diga que por baixo do Pentágono existem túneis que levam à Casa Branca e que levam ao Capitólio também. E por sua vez, da Casa Branca para poder ir para o Pentágono, o presidente não tem que ir por cima da terra, ele pode ir por túneis por baixo da terra. E os senadores e os representantes da casa passa o mesmo, podem também ter uma via de escape através de um túnel que, segundo se consta, isto não é realmente assegurado por nenhuma fonte que lá tenha estado, porque isto faz parte dos segredos de Estado e por isso não podem ser divulgados. Por isso mesmo que alguém tenha entrado em contacto com esse túnel, tenha estado nesse túnel, ter que assinar um documento, como realmente não pode dizer o que é que se lá passa, ou como não é, ou onde é que fica, ou a distância, ou o tamanho que tem, nada disso, não é? Por isso acontece o seguinte: ouve-se falar muita coisa, mas em verdade o que se vê realmente é extraordinário. Se um dia vierem à América e quando forem a Washington DC, ali do chamado Mall que vem do Distrito de Colômbia, em Washington, vocês podem ver lá ao fundo aquele extremamente enorme edifício, realmente que, uau, salta à vista, sem dúvida. Ok, hoje vim só aqui falar um pouco deste assunto. Queria trazer mais um pouco de conhecimento sobre as instituições e sobre aquilo que é um pouco da América. Aqui fico nestas conversas com o mundo. Até o próximo episódio e um beijo para todos.